risco de furto e roubo de sacas de café, máquinas e equipamentos rurais motivou a audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Com o preço do café nas alturas, podendo a saca de 60 quilos ultrapassar a marca de R$ 3.000, os cafeicultores de Minas estão apreensivos com a segurança nas fazendas. O autor do requerimento da reunião, o deputado professor Cleito, do PV, destacou os fatores que têm contribuído para o aumento do preço do café e a necessidade de medidas preventivas contra a ação de quadrilhas especializadas no roubo do produto. O relatório da ONU dizia o seguinte: nos próximos 4 anos, nós teremos, em média por ano, 20 milhões de sacas de café a menos do que era necessário para atender toda a demanda de produção para atingir os diversos países que hoje consomem café. Ou seja, o preço não retorna à estaca anterior. Em conjunto, já sermos proativos aqui para prepararmos o cenário que vem por aí. Para, de certa forma, darmos as mãos, buscando a proteção do produtor, da sua família e, acima de tudo, do sustento daquilo que coloca comida na mesa dos mesmos, que é exatamente o fruto do seu trabalho, que é a venda da produção de café. O problema não se resolve, deputado Sargento Rodrigues, com a patrulha rural, até porque o que adianta a patrulha rural sem efetivo? E nós sabemos que há um problema de efetivo. Para os prefeitos, os bandidos se aproveitam da falta de policiamento nas zonas rurais. É a questão do efetivo da Polícia Militar. A minha cidade, por exemplo, ela fica de 1h da manhã às 6h da manhã sem policiamento. A gente fica totalmente sem o efetivo completo para ter o plantão de 24 horas. Fui conversar com o comandante do destacamento, ele mandou eu conversar com o governador. Fui conversar, mandei vários ofícios, e sempre aquela situação de falta de efetivo. Outra coisa que eu imaginei, e eu acho perfeitamente possível, é a criação de uma guarda municipal rural. Como é que é isso? Assim como o governo federal fez com os agentes de saúde, nós poderíamos criar, isso de forma célere, uma guarda municipal, onde o município faria o processo seletivo, nós entraríamos com esse processo seletivo no recrutamento desses profissionais e o governo do Estado repassaria esse dinheiro para os municípios produtores de café e a gente faria, então, o pagamento. Agora, nos últimos 20 dias, tivemos 2 tentativas de sequestro numa cidade de 10.400 habitantes. Pensa o que o prefeito de uma cidade dessa passa. O que essa família passou. Um desses mora perto da minha casa, era 7h da noite, eu estava em casa para ver o que a gente fazia, que o filho dele, deram 4 tiros na caminhonete do filho dele. Agora a família aí levou todo mundo, tirou da cidade, levou para Posto Caldas escondido. Esse trauma nunca mais apaga da vida dessas pessoas. O efetivo é muito pouco. Essa situação que o prefeito falou aí, deputado, de segunda a quinta-feira, nós não temos policiais militares na nossa cidade, por falta de efetivo. Nós viemos pedir ajuda. E estamos confiantes, esperançosos, e obrigada ao deputado professor Cleito, que esteve no nosso município, e partiu dali o pedido de socorro. O vereador de Boa Esperança criticou o governo do Estado devido à ausência de medidas para coibir a violência contra os produtores rurais. É preciso que as autoridades escutem as mensagens que nós temos que trazer aqui nesse plenário. Essa audiência pública, ela precisa humanizar, Henrique Pacheco, presidente do Sindboa de Boa Esperança, as relações que a segurança pública tem para com o campo de Minas Gerais. Porque é o campo de Minas Gerais que mantém Minas Gerais de pé. Não é a Localiza, governador Romeu Zema, não é a EPR, governador Romeu Zema, que mantém Minas Gerais de pé. Mas, para que Minas Gerais continue de pé, nós precisamos reforçar a nossa segurança pública. Quando a gente fala aqui dessa proteção ao café, é importante lembrar que, no ano passado, o agro em Minas Gerais superou em rendimento ao Estado a mineração. Então, veja só,
Onde nós chegamos, né? E grande responsável por esse crescimento é exatamente o café. Depois de ouvirem prefeitos e vereadores, os deputados cobraram do governador Romeu Zema mais investimentos nas forças de segurança do Estado. Há muito tempo, André, a gente vem cobrando, vem falando, né? Mas, infelizmente, o governo tem se esquivado muito dessa temática. Nós temos 2 graves problemas de segurança pública no Estado. Graves. Investimento e efetivo. São os principais em 4 anos seguidos de Assembleia Fiscalista. Eu acredito que há, sim, hoje, uma grande ausência do governo, como sempre houve no ponto de vista do financiamento, porque eu sempre dizia, enquanto prefeito, que a gente pagava o aluguel, a gasolina, o pneu, colocava lá na Polícia Civil, tinha mais funcionário da Prefeitura do que do próprio Estado. Isso nos meus 8 anos de mandato enquanto prefeito. Então, é um problema que se arrasta por anos e anos. E é, com certeza, uma deficiência que ela sobrecarrega cada ano. O representante da Polícia Civil apresentou o que já vem sendo feito para tentar frear a ação dos criminosos na zona rural do Estado. Trata-se do projeto Campo Seguro, que implantou até agora 11 delegacias especializadas de repressão a crimes rurais no sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Medida que, segundo a Polícia Civil, já reduziu em 11,59% os registros de furto e 13,95% os roubos nessas regiões. Mas o representante da Polícia Civil destacou ainda a importância do apoio dos produtores rurais. Mas, como foi muito falado aqui também, hoje a gente trabalha com tecnologia e a polícia trabalha com provas, né? Sobretudo quando a gente está falando aí de repressão criminal. Eu não chego lá para o juiz, para o promotor e falo assim, foi o fulano. Ah, por que foi o fulano? Não, porque eu estou falando que foi ele. Eu preciso de prova, certo? E muitas vezes você tem uma imagem de uma câmera, você ter algum elemento desse audiovisual, muitas vezes o que vai nos ajudar a falar que foi aquele indivíduo que cometeu o crime, ou então colocá-lo na cena do crime, né? Então, daí a importância de a gente ter, sim, essa parceria nesse sentido. A Polícia Militar também apresentou as ações que serão adotadas para impedir o avanço da criminalidade no meio rural. Segundo o representante da corporação, será implementado um novo planejamento voltado para as áreas produtivas rurais do Estado. Plano que envolve ações de patrulhamento rural conforme o calendário agrícola e a realização de operações mais rotineiras no campo. Dentre as diversas teorias que estudam o crime, muitas delas convergem no sentido de que o crime só existe devido a 3 fatores. Um ambiente que é favorável, e esse ambiente é devido à impossibilidade do Estado estar presente em todos os locais, em todos os momentos, uma vítima e um autor motivado. Mas quando a gente consegue retirar um desses elementos, o crime não ocorre. Então, esse grande plano que vai ser lançado pela Polícia Militar visa reforçar as nossas estratégias no campo, no meio rural, reforçar o nosso policiamento, reforçar a integração, para que reduzamos a possibilidade desses pilares ocorrerem. Nós temos patrulha rural em mais de 200 municípios mineiros, mas aqueles municípios que não têm a patrulha rural, que é um serviço específico, atua o tempo inteiro na zona rural, haverá definida de forma técnica uma frequência em que deve ser realizado o policiamento no meio rural. Então, todas as cidades mineiras terão esse incremento do policiamento no meio rural.